Boa noite, estamos aqui na nossa live do Dino desta sexta-feira, 29 de maio, mais um encontro nosso aí para conversarmos sobre diversos temas nesses tempos de pandemia. O tema hoje é sobre cultura, e para isso nós teremos daqui a pouco a presença da Mônica Zaratini, do Fotógrafos pela Democracia, e também o Pedro Simples, músico e produtor aqui de Santo André, criador do Sarau da Consciência, que ocorre no centro da cidade. Em instantes, chegando aqui para acompanhar a nossa conversa. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver. Instantes aí, então, recebendo a presença dos nossos convidados, a Mônica e o Pedro. Enquanto isso, a gente vai curtindo aí o Milton Nascimento nos Bailes da Vida. Essa nossa live do Dino de hoje, falaremos sobre cultura em tempos de pandemia. Cultura é vida, cultura em tempos de pandemia e no combate também ao fascismo. A Mônica Zaratini já vem chegando, eu vou dividir a tela com ela aqui, enquanto a gente acompanha o Milton Nascimento. Vou abrir a tela para a Mônica, que já está conosco. Boa noite, Dino. Boa noite. Boa noite, Dino. Boa noite, tudo bom? Tudo. Muito prazer aí em tê-la conosco nessa nossa conversa hoje de sexta-feira. Eu é que agradeço poder falar um pouquinho do trabalho que a gente tem aí no âmbito da cultura, da fotografia, né? E vai ser muito legal falar também com o João Pedro, vai ser bom, né? A gente levar um papo aqui. Ótimo, a gente está aguardando ele chegar, inclusive, já encaminhei aqui o acesso para ele, e logo ele está aqui na tela conosco também. Quero saudar também quem vai chegando para a nossa conversa aqui, né? O Robson, boa noite, Robson. A Ale Anselme, boa noite, Ale. Ei, boa noite, Ale, companheiro. grande fotógrafa. Tá com a gente, a Ale tá com a gente. Muito boa noite, Ale. Deixa eu ver, também tem um Robson Moreno com a gente e o Robson Almeida. Boa noite aos dois Robsons que vêm chegando. O Pedro, em instantes, está conosco aqui também. Já encaminhei aqui ele disse que já vai entrando. Enquanto isso, a gente vai mais uma vez. Eu vou falando um pouco assim, fazendo uma rápida introdução sobre o tema de hoje. A nossa conversa de hoje, então, Mônica, nós fazemos, como toda sexta-feira, uma roda de conversa, na realidade, essa live, né? Porque, embora estejamos nós aqui na tela, mas também a gente vai também abrindo os comentários de quem vai participando conosco da conversa. E a cada sexta a gente tem um tema novo, né? O tema de hoje, então, é cultura é vida. Nesses tempos de pandemia, para a gente falar de como a cultura é fundamental em todas as dimensões das nossas vidas, né? Como indivíduos, como coletivo, como sociedade, e num momento como esse aí de dificuldades perante a pandemia, de dificuldades com relação ao distanciamento social, como a cultura ela é também fundamental, como ela entra também nessa... muitas vezes, infelizmente, a cultura ela é tratada de uma forma equivocada, né, como algo secundário, algo acessório, principalmente nas nossas políticas públicas, né, mas a gente que é da cultura sabe que não, sabe o quanto a cultura é importante, como ela está presente nas nossas vidas, né, enfim. Então a nossa conversa hoje é sobre cultura, e eu gostaria, assim, que enquanto a gente aguarda o Pedro, eu vou abrir para suas saudações, para os seus comentários iniciais, e você contar um pouco de você, do seu trabalho, e como é que você está levando o seu trabalho nesse momento aí de distanciamento social, como é que você está trabalhando nesse momento. Boa noite, Mônica, a palavra é sua. Boa noite a todos. A gente tem um coletivo chamado Fotógrafos pela Democracia, que a gente, na verdade, surgiu
como Fotógrafos contra o Golpe, quando começou a tentativa de início de golpe da Dilma, né? A gente já foi às ruas, a gente fazia varais de fotografia, vendia fotografias pelo preço da passagem, na época que estava a discussão da passagem, do preço da passagem, e conversava com o povo na rua, né, sobre a situação. E depois, na eleição presidencial, a gente resolveu voltar para a rua e denunciar tudo que estava acontecendo e o perigo que seria da gente ter esse desgoverno que a gente está vendo. Então, a gente fez novos varais de fotografia e fizemos várias ações. Depois que a gente teve, né, a questão do Lula ser preso, a gente fez um grande leilão de fotografia, levantamos muito dinheiro para o Instituto Lula, 600 mil reais, que a gente vendeu com fotos assinadas pelo presidente quando ele estava na cadeia, né? Depois a gente fez outra ação, quando foram presos líderes lá do movimento de moradia, né? E aí, então, a gente foi também para a ocupação 9 de julho, fizemos varais. Oi, Pedro, chegou, tudo bem? Prazer em estar aqui contigo e com o Dino, que legal, viu? Estou contando um pouquinho da nossa trajetória aí do grupo de fotógrafos que agitamos todas, e enquanto você não entrava, eu estou contando um pouquinho. Então, que a gente, como fotógrafo da democracia, a gente fez várias ações para arrecadar em prol primeiro pelo Lula, né, para ajudar na campanha dele, pela libertação dele. Depois a gente fez para o movimento de moradia, quando prenderam injustamente a Preta Ferreira e mais outros 3 líderes, né? Vocês devem ter acompanhado, agora eles já estão soltos, graças a Deus, foi uma coisa descabida, porque moradia é direito, né? Então, lutar por moradia ser crime só nesse nosso país mesmo. Infelizmente, eles ficaram presos um tempo, a gente arrecadou um dinheiro bom com venda de fotos, também doamos para os familiares, e também fizemos uma convocatória da Amazônia, quando começou o absurdo que todos nós vimos, São Paulo virar uma noite negra, como todas as outras cidades, de tanto fogo que foi irresponsavelmente um grupo de bolsonaristas combinaram de vamos colocar fogo, vamos brincar, e na destruição da nossa floresta, e que culminaria com uma grande exposição em Portugal, numa das galerias lá em Portugal, só que com a pandemia foi interrompido e a gente não pôde ainda realizar essa exposição, mas as fotos já estão conosco. Tivemos participação também de 150 fotógrafos quase, como em todas as convocatórias, então assim, o movimento nosso é assim. E agora a gente está com essa galeria solidária, que é um outro movimento em prol dos próprios fotógrafos que estão super afetados com a pandemia. Porque se o mercado já era ruim, imagine agora, onde não se tem eventos, não se tem shows, não se tem nada para os fotógrafos fazerem cobertura. Então, os fotógrafos estão sem trabalhar e as contas estão chegando. Então, a gente fez esse movimento que depois que você falar, eu explico um pouco da galeria e quero muito que o pessoal que esteja ouvindo a gente siga e veja as fotos maravilhosas que a gente está colocando por um preço super legal. Que bacana, Mônica, que bacana isso aí. Bacana esse trabalho de vocês aí do Fotógrafos pela Democracia, né, que a gente vai até aprofundar um pouquinho mais, conhecer como é que vocês fazem, dedicam esse trabalho, né, conhecer um pouco mais desse movimento todo, né, mas muito legal, acho que é um trabalho fantástico. E, bom, Pedro, muito boa noite também, né, eu queria também te agradecer a você o convite, né, a sua atenção aí, ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. E a gente sabe aí que você também tem um trabalho importantíssimo com a cultura aqui na cidade, aqui em Santo André, e também em outras cenas aí também culturais. E a proposta nossa justamente, da conversa de hoje, é justamente essa questão da cultura, nesse momento aí da pandemia, nesse momento de dificuldade, né? O Pedro, né, que está aqui conosco, ele é músico, é produtor, é criador aí do Sarau da Consciência, né, uma importante ação cultural aí,
hip hop que acontece na Concha Acústica, no centro da cidade, acho que há 4, 5 anos, né, Pedro? Você vai falar um pouco sobre isso. E a gente gostaria então de ouvir um pouco de você, do seu trabalho, como é que está sendo desenvolvido também nesse momento de pandemia. Enfim, Pedro, fala um pouco aí pra gente como é que rola tudo isso daí, meu. Muito boa noite. Legal, mais uma vez aí, boa noite, Marcelo, boa noite, Mônica. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tranquilo? Super bem. Tá. Prazer aí, pessoal. Todo mundo que está assistindo aí também. Eu me chamo Pedro, conhecido aí como Pedro Simples também. Sou músico, né? MC, produtor da cena aqui, nascido e criado em Santo André, né? Mas também atuo em outros lugares. E vou falar um pouco do sarau aí também, né? Já que a gente está falando bastante disso. Eu comecei como produtor cultural, assim, há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, que a gente fazia bastante eventos, assim, relacionados ao hip hop, mais voltados para o hip hop, assim mesmo. Na Vila Luzita, no centro, em vários lugares a gente trabalhava, assim, né? E em 2016, me surgiu a ideia disso, de fazer um sarau, né? A gente queria ampliar um pouco mais. Eu já tinha contato bastante com música, com outras vertentes, além do hip hop também. Então, eu falei, a gente podia trazer isso, né, para uma coisa mais... Eu sentia falta isso aqui, assim, pra gente, né? Já existia o Sarau na Quebrada, né, que é um sarau aqui de Santo André também, que acho que já tem mais de 10 anos, inclusive, que foi um dos primeiros saraus que eu fui na vida também, máximo respeito, e a gente decidiu criar o Sarau da Consciência, né, que acontece aí há 4 anos e alguns meses. Já todas as terças-feiras a gente faz, e ele é voltado bastante para pessoa, tipo, pro pessoal que... ele é voltado... Putz, é difícil falar assim, né, do sarau, para que ele é voltado. Você falou assim que ele é mais do hip hop, assim, eu acho que ali ele foge um pouco, né? O sarau, ele é um movimento de rua, que ele conversa muito com o hip hop, pelo hip hop também ser um movimento de rua, né? Mas ele não é exclusivo, assim, do hip hop, eu vejo, assim, né? Porque rola de tudo ali, rola do teatro, rola dança, rola balé, rola dança contemporânea, rola breakdance também, rola muita coisa, assim, né? E eu vejo a necessidade disso pra gente muito forte. Pra mim, o sarau mudou minha vida mesmo, e muitos relatos ali através disso também. O quanto é importante ter um lugar para a pessoa conseguir se expressar, né? Claro. Uma coisa de fotografia, isso também, Sim. Mesma coisa, entra na mesma coisa, a gente costuma abranger ali bastante linguagens, assim, a fotografia também tá presente ali. Essa ideia de varal aí que você falou também é sensacional, acho lindo isso, a gente sempre quis fazer isso lá também. É muito bom na rua, viu? Fazer isso na rua, num espaço aberto. Sim. As pessoas curtem muito. Sim. Isso é legal mesmo. A gente já conseguiu fazer com artes, assim, com desenhos e afins. Com fotografia a gente ainda não conseguiu fazer, mas também era uma coisa que a gente sempre quis muito fazer. E assim, né, agora vamos falar sobre agora o momento que a gente está vivendo, né? Como que a gente está trabalhando aí. Eu, como músico, lancei um disco no dia 9 de março, né, que acho que foi uma semana antes de ser decretada aí a quarentena, uma semana e meia mais ou menos antes, e foi bem forte, assim, para mim tudo isso, porque eu consegui ver bem, assim, né, isso foi muito doido, né, muita gente veio me perguntar assim, falou, nossa, mas não foi ruim para você isso, não sei o quê, né, e tudo. Falei, não tem como eu falar que foi ruim para mim, não tem como eu controlar isso, né? Não tem como ninguém controlar isso, ficar frustrado pelo que aconteceu ou não, né? Porém, as pessoas, pelo que eu vi, as pessoas ouviram muito mais, assim, ouviram muito mais o trabalho, porque estavam em casa, né? As pessoas estavam em casa, tinham tempo para fazer isso, né? Então, as pessoas ouviram bastante o trabalho, assim, foi uma coisa que pegou bastante na cena do hip hop aqui do ABCDMRR, São Paulo também, o pessoal também está envolvido. Outros lugares também com quem eu trabalho, de Rio de Janeiro e afins também, outros lugares assim que a gente também consegue alcançar, né? A importância que eu vi que foi isso, e aí também estou vendo que o pessoal está lançando. Eu estou participando como produtor de mais 2 discos, um saiu hoje, inclusive, e o outro saiu na sexta passada.
e eu participei deles também, assim, né? E tô vendo, assim, o pessoal e o quanto isso é importante mesmo pra gente, assim, né? Pra mim também, pra mim consumir uma arte é uma coisa que me faz diferença hoje em dia, assim, nisso que a gente tá vivendo, né? Se não fosse eu, pelo menos, estar consumindo, também, eu também, graças, né, tô conseguindo produzir arte também, então isso também tá me ajudando bastante. Mas eu também trabalho, assim, fora músico, né, eu trabalho também com a área técnica, né, com técnico de som, técnico de iluminação também, técnico de palco. E isso que a Mônica falou é um bagulho muito, é uma coisa muito, muito forte mesmo, porque a área de eventos foi a primeira a ser atingida e dizem que é a última que vai voltar, né? Então isso atingiu fortemente mesmo, assim, para todo mundo que eu vejo que trabalha na área. A gente tem um grupo também de técnicos aqui, da área técnica e tudo. E o quanto isso atingiu geral foi avassalador mesmo, assim, né? Porque a gente sempre trabalhou de uma forma informal, então, dos técnicos, das pessoas que são técnicos de som, sei lá, eu acho que 5% deve ter uma carteira assinada, alguma coisa, algum benefício além, assim, né? Mas existem movimentos que estão trabalhando em prol disso também, igual a Mônica falou aí, que está fazendo essa movimentação para os próprios fotógrafos da área também, né? Isso que é o que a gente tem que fazer, eu acho, porque ficar esperando que os outros olhem para o que a gente está passando não vai dar, porque está todo mundo passando coisas, está todo mundo no perrengue, assim, né? Então a gente tem que se manifestar mesmo, mostrar o que está acontecendo em tudo, nas áreas, na área artística, na área técnica, porque é isso, muitas vezes a pessoa vê lá o show, legal, né? Pô, os artistas estão sofrendo com a coisa, né? Mas existe toda uma cadeia muito grande de trabalhos que envolve a arte, né? Que não é só o artista em si, não é só um músico em si, não é só um pintor em si, não é... Que é isso, é toda a área de produção também, a área mesmo os de iluminadores, os técnica. cenógrafos, Ixi, todo mundo, e todo o mundo, pessoal da elétrica, o pessoal bilheteria, todo mundo está sofrendo, né? todo mundo. E agora, essa semana, passou a lei de auxílio, né? A lei emergencial para a Exatamente. cultura, passou na Câmara, não quer dizer que vai passar no Senado. Então, a gente tem que continuar pressionando os senadores, porque, veja bem, só para São Paulo, por exemplo, se for aprovado, vai vir 78 milhões e 900 mil. Para Manaus, 28 milhões, Recife, 23 milhões. Diretamente esse dinheiro para o circense, para os grupos de teatro, para vocês que fazem música, né? Sim, Nós sim. não, nós na fotografia não temos, infelizmente, nenhuma coisa assim mais organizada, sabe? Mas para Mas não está vocês envolvido da nisso música... também, não, Mônica? Oi? Mas Não, os a gente... fotógrafos não estão envolvidos nisso? Não, nós não vamos receber, acho que diretamente nada, porque a gente não tem, assim, vamos dizer, como o pessoal do teatro, que já tem os teatros organizados, o pessoal Entendi. do hip hop, mas a gente está começando a se organizar agora. O nosso grupo tem feito várias coisas para se organizar em prol disso. A gente está querendo fazer o Festival de Fotografia na Quebrada, apresentamos um super projeto legal para caramba, que agora já foi aprovado na Câmara Municipal, mas agora, por causa da pandemia, foi tudo estacionado. Então, assim, é tudo muito devagar. A questão dessa lei, a gente não pode vacilar agora, temos que pressionar o poder público, realmente pressionar agora os senadores para que ela seja aprovada, porque esse dinheiro não vai vir diretamente para nós, enquanto pessoa, fotógrafos, mas vai vir para o setor cultural todo, né? Os festivais. E essa lei, ela tem uma importância, embora evidente que é uma lei emergencial, né? E como você disse, Mônica, é importante a gente cobrar, ficar em cima, acompanhar. Ela tramita ainda no Congresso agora, está indo para o Senado, né? É uma lei que, inclusive, foi uma lei de autoria da deputada Benedita da Silva, né? Do Rio de Janeiro, do PT do Rio de Janeiro. E que na Câmara ela esteve com a relatoria da Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, e a importância dela, é importante a aprovação dela na Câmara, que inclusive é interessante, ela se deu quase por acordo de lideranças, né, na Câmara,
de praticamente todos os partidos. O único partido que votou contra a lei, por incrível que pareça, alguém pode votar contra uma lei como essa, foi o Partido Novo, né? Até o partido da liderança do governo federal, que é totalmente antipovo, anticultura, votou nessa lei. Então, é uma lei importante, é uma lei emergencial, é evidente que ela não resolve todos os problemas, ela leva o nome também do Aldir Blanc, né, o grande Aldir Blanc, que nos deixou recentemente. Então, ela tem uma importância, essa vitória na Câmara é uma vitória importante, né? Se bem que pode parecer uma coisa ainda muito pequena em termos de resultados, assim, em termos de recursos, né? Mas acho que é uma vitória simbólica importante, principalmente agora, se a gente conseguir que ela seja aprovada também no Senado Federal. E aí vai depender também do sancionamento pelo Bolsonaro, e ele costuma sentar em cima dessas leis que beneficiam o povo. A gente sabe como é que esse governo federal tem atuado ultimamente com relação a tudo que visa beneficiar o povo, beneficiar as pessoas. Mas uma coisa que eu também queria perguntar... Tem dentro dessa lei, Odino, só para lembrar, tem dentro dessa lei também os R$ 600 de auxílio emergencial para o setor dos artistas que não conseguiram o auxílio emergencial do governo até agora. Que são muitos, são 10 milhões de pessoas que não conseguiram ainda. É verdade. Tem essa questão do auxílio também emergencial, importante, né, para trabalhadores informais. Também tem algumas questões também que visam também uma moratória a quem, por exemplo, nesse momento está inadimplente, não está conseguindo pagar suas contas, né, a grupos culturais, enfim. Ela tem algumas questões importantes. Mas é uma coisa que eu até queria perguntar para vocês, assim, como é que vocês veem essa questão das políticas públicas, né, hoje, para a cultura. Nós tivemos aí recentemente, a gente está vivendo um desmonte da cultura, né? Em governos passados, governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós conseguimos avançar muito na área cultural, né, na área do Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, os pontos de cultura. Inclusive o Sarau da Quebrada, né, que o Pedro citou aqui em Santo André, é um ponto de cultura que também foi conveniado, recebeu recursos da Lei Cultura Viva, né, importantíssimos para que atividades como essa do Sarau da Quebrada pudessem aí se desenvolver. Então, assim, nós estávamos avançando, né, na questão cultural, né, e aí nesse momento, não só de pandemia, mas desse desgoverno que a gente vive, o desmonte da cultura, ele vem dificultando muito aí a vida de artistas, produtores, quem vive da cultura de uma forma geral. Queria ouvir também um pouco de vocês, como é que vocês veem essa questão hoje do desmonte da cultura, né, e das políticas públicas, desse apoio aí do Estado, dos governos, para quem faz cultura, para quem vive da cultura. Como que é isso no... Quer falar, Pedro? Como é isso no município hoje, Pedro? Como é que vocês veem esse apoio em termos de política mesmo, né? Com relação aos governos, né? Seja estadual, municipal, aqui em Santo André, como é que vocês estão vendo esse apoio hoje dos governos para a cultura? Eu vejo que, assim, eu acompanhei um pouco a parte, né, governamental aqui de Santo André desde 2014, eu acho, 2013, talvez. E eu vejo que, assim, o que a gente vive hoje aqui, né, a gestão que está hoje culturalmente aqui em Santo André, eu vejo muito bem, assim, eu tenho olhos muito bons para eles, assim, eu vejo que são várias iniciativas que foram criadas, né, desde a descentralização da cultura, quanto várias coisas, né, editais, e inclusive até lançaram um edital para cá também, né, não sei se você viu, Marcelo, acho que sim, também aí de emergencial, pessoal da cultura aqui, uma coisa simples ali para todo mundo conseguir fazer, né, bem desburocrático também, isso foi bastante interessante. Gosto muito da Simone, né, que é a secretária de Cultura, para mim ela tem ideias boas, assim. É meio conflitante, né, porque não depende só dela, então às vezes ela tem que fazer uma ponte pro prefeito, assim, né, para conseguir que a coisa seja feita, assim, né, que a gente vê que não é uma coisa tão simples assim, né, porque o prefeito, ele tem outras ideias, assim, né, que às vezes não consegue contemplar o que o pessoal ali da pasta de cultura tá propondo, assim, né. Por questões ideológicas, ao meu ver, né?
mas assim, eu vejo que eles têm uma certa proximidade, mais do que todos os outros, assim. Essa gestão foi a única que foi até o Sarau para conversar com a gente, sabe? O Sarau da Consciência, querendo ou não, assim, ele é o movimento de rua de Santo André que mais engloba pessoas, de todas as batalhas. Teve uma época em Santo André, no ano passado, que tinha 18 batalhas por semana, só na cidade de Santo André. E então o movimento de rua em Santo André é muito grande, assim, muito grande mesmo. É até difícil para eles conseguir ter toda essa noção, né? Porque cresce batalha aqui, surge uma aqui, outra acaba ali, outra volta aqui. Então é bastante rotativo isso, né? Mas essa gestão aí foi a única que foi conversar com o Sarau mesmo, assim, né? Foram até lá, ver o que a gente precisava. A gente teve umas divergências também, mas de forma saudável, e eu vejo que estamos num bom caminho. É tudo Legal, muito Pedro. novo, hein? Sim, Pode não, falar. acho que assim, é tudo muito novo, né? Eu queria saudar aqui também a participação da Adna, né? Boa noite, Adna. O Neri também, Silvestre está chegando por aqui. Boa noite, Tô Neri. vendo. Salve, O Neri está Neri. dizendo boa noite, parabéns pelo entendimento, né? O Neri é o Sarau da Quebrada, aí a gente está falando disso agora, né? E o quanto é importante esse ponto de cultura. E assim, eu concordo com você que há, por exemplo, uma importância dessas ações culturais, né? Concordo com você quando você fala da Simone, inclusive conheço a Simone, tenho um carinho por ela, assim, um respeito muito grande, né? Um carinho pessoal, por diversas, é uma grande gestora, né? O que eu vejo da gestão hoje do prefeito Paulo Serra é que, embora nós tenhamos aí uma grande gestora na cultura, tem gente competente na cultura, tem gente também, assim como o próprio Neri que está aqui conosco hoje, que representam lá a cultura no Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal que está dentro das diretrizes do Sistema Nacional, do Sistema Municipal de Cultura, né, tão importantes criações aí também dos governos do PT, né. A questão é que, embora nós tenhamos aí uma gestora muito boa e gente competente na cultura, a política governamental hoje na cidade de Santo André não é favorável à cultura, né. O prefeito Paulo Serra não tem isso como uma prioridade, infelizmente. É verdade que tem um edital emergencial, né, agora eu vi o edital, e é importante, é necessário, políticas que nesse momento tenham aí condições de dar um alento, né, quem trabalha na cultura, mas é muito pouco. É um edital de R$200 mil total para toda a cidade, é muito pouco para Santo André, para a cultura de Santo André. Não há investimento do governo municipal, do prefeito Paulo Serra, na cultura, né, não há. Embora há toda uma ideia de que ele conversa, ele é democrático, é isso e aquilo, mas dinheiro que é bom, recurso que é bom, apoio político que é bom para a cultura, não há. E assim, só também dizendo que muitas das coisas que se criaram, né, do Conselho Municipal de Cultura também, do fundo, são leis que previstas no Sistema Nacional de Cultura que foram criadas nos governos do PT, né, que acabou, inclusive, fazendo com que muitos municípios tivessem hoje seus conselhos e seus fundos. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente falar de política pública. Queria escutar um pouco da Mônica também, como é que ela vê essa questão hoje da política pública para a cultura, né? Num campo mais amplo, também na cidade de São Paulo, acho que onde ela atua mais, ela tem uma atuação mais local. Queria saber como é que ela está vendo hoje as políticas de cultura nesse momento. Eu acho assim que o desmonte que está sendo feito, a última notícia que eu vi agora à tarde é a mais absurda de todas, que o governo está pretendendo terminar com a Cinemateca, fechar a Cinemateca. Como é que pode uma coisa dessa? Ali é um arquivo dos filmes de tudo que foi feito no Brasil, e um governo propõe isso. Primeira proposta absurda é colocar a Regina Duarte, né, para dirigir um negócio que ela não tem a menor capacidade, né, porque não é a praia. Pois agora, hoje, acabou de sair essa notícia, poucos minutos antes de eu começar a live aqui com vocês, e eu acho assim que desse governo realmente está difícil de esperar alguma coisa. Então, aí eu vi que um colega nosso colocou aqui na tela que
ele faz parte da Fototec, mas que os fotógrafos não se unem. Bom, então eu convido ele e todos aí para visitarem no Instagram a nossa Galeria Solidária de Fotografia, que é uma união da gente. A maioria dos fotógrafos estão doando 100% a foto, tem fotógrafos que estão doando 50%, e tem fotógrafos que, além de doar 50%, ainda se inscrevem para receber o auxílio. O que, que nós vamos fazer? Vamos, a cada dia, vai até 20 de outubro, a galeria iniciou no dia 20 de maio, a gente já vendeu 24 fotos, o valor é 220 para todos os famosos e os não famosos, a gente já está com 150 fotógrafos participantes. Todo dia 20 a gente fecha o balanço e vê quanto que a gente conseguiu arrecadar e divide entre os que estão em situação difícil. Isso é uma maneira da gente se unir. Não é a solução? Claro que não é. A solução vem do poder público. O poder público tem que entender que cultura é alimento, né? Como ditance, né? Comida não é só comida, é arte também. A arte é importantíssima e todo tipo de arte é importante para o povo brasileiro e para a cultura brasileira. Então, assim, nós não estamos fazendo nada que seja a solução, mas é uma primeira união. Os fotógrafos pela democracia são unidos em torno do quê? Da democracia. Isso é o bem maior para a gente. Porque, tendo democracia, a gente tem divisão de tudo, divisão do dinheiro para a cultura. Como a gente vê que essa atitude de fechar a Cinemateca atinge diretamente a cultura, né? A tudo que é feito. Então, você sabe que no Nordeste, na região Norte, é muito difícil o apoio pela cultura. Vocês, da periferia de vocês, não têm apoio de empresas para os sarais. Por quê? Porque o sarau é feito na periferia, é onde está o negro, onde está o índio, onde está o pobre. Qual é o interesse de uma empresa? Não tem interesse nenhum, porque não é quem vai comprar, né, o produto deles, porque eles vão patrocinar. Então, se a gente não tiver um poder público, um governo democrático, eleito democraticamente, que vise, infelizmente, o povo errou na escolha. Isso tem que ser colocado claramente. A mídia fez um golpe, o golpe foi midiático e jurídico, tirou uma presidente democraticamente eleita, e a gente viu no que deu. E golpe a gente sabe o dia que começa e não sabe o dia que termina e nem como termina. Então, o mais importante é que a gente, da área de cultura, batalhe o tempo inteiro para que o poder público respeite a cultura, né? E não fazer esse desmonte que o Bolsonaro está fazendo, porque o que ele está fazendo é um desmonte, é como a gente destrói o ambiente, como a gente destrói a cultura. Então, essas organizações do sarai, nas periferias, por mínimo que seja, é importante. São microações que a gente tem que manter respirando o quanto a gente puder, porque se do governo for destruído, o menor que seja, cada chamam aquelas que fazem de poesia, lágrima, como é? Que eu acho tão legal, hein, Pedro? Como que é, Mônica? Fala de novo. Que são as que tem na periferia. Aí eu não estou lembrando o nome daqueles encontros que vocês têm, das rimas. Como é que chama mesmo? As batalhas, né? Na periferia. Bom, enfim. Batalhas, isso. Como chama mesmo? Batalha, rinha. As batalhas, rinha, então. De MC, batalha, de MC. Isso, rinha, isso. Isso, depois você podia falar um pouco desse tipo de ação que existe na periferia, que é muito importante, apesar de a gente achar, é pequeno, foi pouca gente, foi 15 pessoas, tá ótimo, foi 5, tá ótimo, é assim que tem que ser.
a gente tem que manter vivo esses espaços, né? Você vê agora com a pandemia, todas essas casas de cultura fechadas, para nós isso é péssimo, porque o que o jovem está fazendo, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente continuou fazendo, né? Depois de acho que umas 2 semanas sem fazer o sarau, né? Por causa da pandemia, a gente decidiu fazer ele online, né? Então a gente tem feito, toda terça-feira, 8 horas, a gente abre uma live geralmente pelo Instagram, e o pessoal vai entrando, assim, o pessoal se convida para entrar na mesma live e mandar uma poesia ali, assim, né? Sabe? Então a gente continuou fazendo nesse sentido, a gente tem conversado bastante com os outros saraus também, né? Que foi um movimento que cresceu muito também. Hoje em dia tem bastante saraus por aí também. E o que você falou sobre as batalhas, assim, né, é interessante também, né? Existem alguns movimentos, tem as batalhas de MC, né? Que são, acho que, o mais famoso no momento, assim. Mas também existe o slam. Não sei se você já ouviu falar, Mônica. Slam, que até o Neri comentou aqui. O slam também é como se fosse uma batalha, só que de poesia. E é muito interessante também. É um movimento muito interessante. Inclusive, o vencedor do Nacional do Brasil vai competir o Mundial lá na França. E é um movimento que é forte, assim, né? A gente teve contato com o Slam da Resistência aqui em Santo André, ano retrasado, se eu não me engano. Então, também foi um dos primeiros Slam do Brasil, assim, né? Muito forte também. E a importância disso, sim, vamos supor, você falou, né? Às vezes a batalha, ela tem vários... Um movimento de rua, né? É uma coisa muito, muito louca. Assim, uma vez eu vi num documentário, o pessoal, que era sobre batalha de MC, assim. E ele falava que é isso, o movimento de rua, ele é como se fosse meio que um bicho sem cabeça, assim, não existe uma pessoa que controla aquilo. É a pura e real manifestação do povo e de um grupo de pessoas ali. Não existe líder, não existe nada disso. E isso é muito doido, assim, né? Então, isso também vai de... Como vamos supor, níveis, assim, vamos dizer, né? Você falou, às vezes tem batalha que vai 10 pessoas, tem batalha que vai 5 pessoas, mas vamos supor, a Batalha da Matrix, que é a mais forte aqui do ABC, que é ali em São Bernardo, já teve relato de 6.000 pessoas numa terça-feira lá, pô. É um absurdo de gente, é muita gente. Então, imagina o tanto de voz que a gente não consegue ter através disso, né? Os nossos meios de comunicações são muito fortes, assim, eu vejo aqui na região do ABCD-MRR, são muito fortes, tanto entre si, e eu vejo isso de extrema importância, porque é aquilo. Gestão entra, gestão sai, a gente continua fazendo nossas coisas, né? A gente continua as mesmas pessoas, então a gente precisa manter as nossas bases firmes para conseguir que as coisas continuem, né? Por incrível que pareça, o Sarau da Consciência é um movimento que nunca teve apoio financeiro da prefeitura. Talvez começasse a ter nesse edital que a gente escreveu esse ano, no começo do ano, mas tudo brecou por causa da pandemia e afins, né? A gente fez um movimento ano passado, né, que foi um evento que chamava Fóruns da Rua, que a gente trazia pessoas para falar sobre movimentos de rua e tudo, assim, o mais. E é muito louco o quanto os movimentos de rua também tem muito a ver com o Lula, né? E com todo o final dos anos 90 e começo dos anos 2000 ali. Porque foi a época que isso deu o real boom disso tudo, foi nessa época, assim, né? Aqui em Santo André tinha o prefeito Celso Daniel também, que eu era muito criança quando ele estava sendo prefeito, mas todas as histórias que eu pesquisei, tudo que eu sei sobre esse cara aí, para mim, o cara, tipo, ele trabalhou a cultura realmente como deveria ser trabalhada, né? Igual o Marcelo falou também, queria ressaltar isso daí também, o Paulo Serra daqui de Santo André, né? O cara que ele não tem essa política mesmo cultural, ele não olha para isso, a não ser que a Simone vá lá e fica lá falando para ele, aí que ele vai talvez olhar uma coisa ou outra, mas ele não olha, tanto que é isso. O Sarau da Consciência existe há mais tempo do que ele é prefeito. O Sarau da Consciência é o movimento de rua que mais engloba pessoas hoje em dia na cidade de Santo André, e ele só foi conhecer sobre o Sarau da Consciência no fim do ano passado.
porque estava tendo um evento do lançamento de um livro na Casa da Palavra, uma coisa meio gourmet lá, e aí ele tava lá, e aí saiu, e era o mesmo dia de sarau, e aí ele olhou assim e falou, ué, o que essas pessoas estão fazendo aqui, né? Essas 100, 200 pessoas, às vezes 300 pessoas. O sarau também engloba bastante gente também. E o nosso poder de comunicação, assim, entre a gente é muito importante, eu vejo, nesse momento, porque é isso. Se o pessoal dali, sarau do tapete, lá de Mauá, tá fazendo uma ação, a gente vai colar junto, eles vão dar um salve na gente, porque a gente se conhece, então vamos colar junto. Sarau na Quebrada, com o Neri, a gente vai trocar ideia, a gente vai fazer acontecer, vamos para cima. Isso também com as batalhas, né? Como eu também sou MC, eu conheço muito essas coisas das batalhas, assim, né? Eu vi muito isso crescer também, aqui na região, né? E no Brasil em geral também, por causa que foi uma coisa que foi meio que... Hoje, né? A batalha de rap foi uma coisa louca, ela cresceu num contexto geral, no Brasil inteiro, assim. E isso também cria oportunidade, né, para várias pessoas. Muita gente não conhecia, aquilo, né? O jovem, a gente precisa muitas vezes a gente precisa de um norte, porque ou a gente vai pro crime, ou a gente vai pro tráfico, ou a gente vai para, sei lá, para onde, né? E uma batalha de rap, por mais que pareça que não, traz um horizonte muito lindo para muito jovem. E não só isso, o slam também, as poesias, um sarau. Eu já cansei de contar as vezes que eu fui pro sarau com vontade de não existir, sair de lá. Putz, precisava mesmo estar aqui, velho, ouvir essas coisas. Isso é legal, né, Pedro, que você coloca, que eu acho que é essa questão do acesso, né, o direito à cidade, né, o direito que a moçada tem de ocupar um espaço público como com a Praça do Carmo ali, onde está a Concha, né, no centro da cidade, e fazer ali a sua arte, né, fazer a sua cultura. Eu acho que isso é importante, né. E uma questão até que eu queria colocar com relação a isso, eu não sei, a Mônica está nos ouvindo, Mônica? Sua imagem está congelada aqui para mim, não sei se você está ouvindo bem a gente aqui. Para mim está congelada também a imagem dela. Eu não sei, acho que a Mônica parece que está com um problema de sinal aqui. Mônica? Acho que... se ela consegue restabelecer aqui. Uma questão importante também que a gente coloca, por exemplo, essa questão da ocupação da cidade, né, o direito à cidade, o direito à cultura. Infelizmente, esses governos que a gente vem tendo hoje, né, tanto o governo Bolsonaro quanto Dória, o próprio Paulo Serra, que tem ali uma aura, um verniz de mais democrático, tudo, mas fez campanha para Bolsonaro aqui na cidade de Santo André, se aliou a ele, é apoiador do MBL, né, que é um movimento ultraconservador, né, é um movimento, inclusive, são movimentos todos esses, movimentos políticos que tendem a criminalizar a cultura. Eles veem a cultura, e principalmente a cultura de rua, né? Esse pessoal da ultradireita vê a cultura de rua como coisa de vagabundo, como coisa de desocupado. É assim que eles agem, né? Eu, quando estive na Secretaria de Cultura de São Bernardo, fui diretor de cultura lá, conheci o trabalho do pessoal lá da Batalha da Matrix, né? Eles tiveram dificuldades em todas as gestões, tá? Eu acho que é uma dificuldade aí da cultura de rua com os governos em geral, que a gente precisa, inclusive, conversar melhor, ver como é que isso pode se dar, essa articulação entre governos e a cultura, né? Mas, por exemplo, foram inúmeras vezes que a polícia baixou lá e desceu porrada em todo mundo. Agora está um pouco mais... o pessoal conquistou o direito, né? Eles conquistaram o direito de estar lá. Assim como vocês, né? Vocês foram lá, ocuparam o espaço e vocês conquistaram o direito de estar ali, fazendo a cultura de vocês e tal. E queria que você falasse um pouco disso também, Pedro, como é que é essa relação, por exemplo, de vocês que estão lá na praça, né? Agora não, claro que vocês estão, eu imagino que assim que terminar a pandemia, o distanciamento, vocês vão voltar a ocupar a praça lá. E como é que essa relação de vocês, assim, com a cidade, lá com o centro, como é que as pessoas que passam por ali se relacionam com vocês, como é que é com os moradores ali em situação de rua, como é que é com a polícia, enfim, falasse um pouco desse universo aí da praça. Legal essa proposta aí, Marcelo. Uma coisa que é curiosa, apesar do sarau ele acontecer no centro, né, na Concha Acústica, né, que também é um lugar histórico daqui de Santo André,
90% das pessoas que frequentam são de periferia. Eu acho que até mais do que isso, né? Acho que 5% dali é pessoal do centro. E isso é um porém também, né? Durante muito tempo, assim, durante os primeiros anos, acho que os primeiros 2 anos, a gente tinha muito problema com a polícia também, assim, toda semana eles estavam lá, descia 7 viaturas lá, e aí eu ia lá, falava com o pessoal, falava, não, ó o que tá acontecendo aqui, ó, a gente aqui tá no nosso direito, isso aqui é constitucional, né, artigo 4, se eu não me engano, porque eu sei que, assim, como a gente ali não usa nenhuma caixa de som, nem nada, a gente tá ali por direito realmente, assim, velho. Contanto que não passa dos decibéis ali após as 10 horas da noite, né, etc e tal, estamos ali no nosso direito tranquilamente. E a gente tinha muito esse problema, assim, com a polícia mesmo, assim, por causa que é isso, ali cola muita gente de periferia, né, então a polícia passa e já fica como ali, né. Até um dia que eles passaram, assim, aí falaram uma coisa para mim, assim, eu sempre vou lá conversar com eles, né. Aí eu fui, falei assim, falei com eles, eles falaram, não, ó, não sei o que, se eu ver alguém tirando nós aí, vai tomar porrada. Eu falei, vixe, velho, o que você tá falando? Aí nisso eu olhei na farda do cara, o cara tinha tirado o nome da farda. Eu já falei, pessoal, dá um menos aí, que isso aí não vai dar bom. O cara deu 2 voltas na concha acústica, assim, parou na escada ali, falou assim, parou isso aí que tá acontecendo. Todo mundo olhou pra eles assim, meio que não falou, não entendi o que você tá falando. E continuou o sarau lá, né? Tava uma pessoa apresentando no momento que ele apareceu. E aí, nisso, sacou do cacetete e começou a bater no casal que tava ali, assim. E nisso, vixe, uma da amiga nossa, que o Sarau da Quebrada também frequenta, o Sarau da Quebrada também, já é dos movimentos de rua já faz anos, tem noção disso, né? Já pegou o celular e começou a filmar a situação. Nisso que ela chegou perto dos policiais, isso no centro, Marcelo, imagina isso se fosse numa quebrada, isso no centro. Quando ela chegou perto dos policiais, assim, o sarau devia estar com umas 150 pessoas nesse dia. O policial pegou ela aqui e chamou no mata-leão, assim, ela, velho. Sorte que ela sabia defender também. Nisso eu peguei o celular da mão dela, já meti no bolso, falei, solta ela. Aí começou uma confusão doida, assim, uma confusão realmente muito doida. Todo mundo começou a ir pra cima dos polícias, eles não sabiam o que fazia. Eu comecei a ficar até um pouco de medo com o que eles poderiam fazer. Falava pro pessoal, se acalma, pessoal, volta pra concha, volta pra concha, volta pra concha. Porque ali eu vi que os caras eram muito novato também, o policial todo muito novato, vai que dá uma merda ali, como é de praxe, né? Com certeza, se não fosse no centro, alguma coisa teria acontecido nesse dia. No dia seguinte, isso foi matéria de vários jornais. E o pessoal da prefeitura já me ligou no outro dia, já falou, ó, o que aconteceu, quero saber o que aconteceu, não sei o quê. Pá. No dia seguinte, já a Simone já me deu um toque, já falou tudo. O padre da igreja ali, que é aquela igreja, se eu não me engano, é a Igreja Central Católica do ABC, alguma coisa assim, né? O padre dali também foi lá no primeiro DP perguntar para os caras o que era aquilo que eles tinham feito. E aí rolou uma pressão bastante grande, assim, de todo mundo. O sarau seguinte, a gente falou assim, a convocação geral, a gente vai ocupar a praça, porque isso aqui é um direito nosso, vocês não vão expulsar nós daqui. Foi umas 1000 pessoas ali para a concha acústica, aquilo ali foi bonito, assim, esse dia foi muito bonito, velho. E aí nisso a gente também já tava com o aval com o alvará ali, para estar ali toda terça-feira. Conseguimos esse alvará assinado pelo cara do primeiro DP, o coronel, não sei lá, eu esqueci o nome. E aí a gente tem e aí depois desse dia, as coisas ficaram muito mais tranquilas para nós, assim. Eles sempre passam ali, fica ali encarando fortemente a gente, mas eles não fazem mais o que eles fizeram nesse sentido aí. Entendo. Eu acho que essa é uma dificuldade que você coloca, Pedro, que acho que, infelizmente, né, conquistar direitos é sempre... Ninguém cede direitos, né? O povo tem que conquistar, né? A mesma coisa na cultura, a moçada que também está na cultura de rua, a gente tem que lutar muito, né? Infelizmente, às vezes, se fosse na base do diálogo,
vocês teriam muito mais dificuldade, imagino. Até por causa dessa tendência hoje de criminalização da cultura, principalmente da cultura de rua, né, da cultura... assim, é uma conquista mesmo. Vocês tiveram que conquistar o direito à cidade, o direito à cultura, vocês tiveram que, infelizmente, ir para o confronto, né? Isso aconteceu também na Batalha da Matrix diversas vezes lá em São Bernardo do Campo, infelizmente. Uma coisa que poderia acontecer de forma diferente, né, com governos que tivessem uma sensibilidade maior, que tivessem uma atenção maior, um diálogo para a cultura maior do que esses que a gente hoje vem notando. Eu queria fazer 2 comentários breves aqui. A gente está tentando restabelecer o sinal com a Mônica, ela teve problemas de sinal, né, travou aqui, eu mandei novamente uma comunicação para ela, estou tentando restabelecer o sinal. Enquanto a gente aguarda chegar ao retorno da Mônica, né, queria também saudar outras pessoas que foram chegando, a Maria Helena, a Elaine, a Lourdes, né. O Neri coloca uma questão aqui, ele fala: Marcelo, eu concordo com você, né, porém entenda que aqui o PT e a Simone criou políticas de Estado, a gestão compartilhada construída por todos nós, perfeito. O que o Neri coloca, né, o Neri é conselheiro, ele está no Conselho de Políticas Culturais aqui da cidade de São Paulo, o Neri, que a gente já falou que tem um trabalho legal aí com o Sarau da Quebrada, né, figura conhecida da cultura de Santo André, com todo o respeito, né, e ele coloca, de fato, a necessidade das políticas de Estado, das políticas hoje, na realidade, que a gente construa políticas de Estado para a cultura, que não sejam políticas de governo, simplesmente, né. Eu acho que essa conquista só se realiza, né? Opa, a Mônica está retornando aqui. Bom, Mônica, essa conquista só se realiza, acho que com essa articulação entre governo, sociedade, comunidade cultural, né? Isso é importante, né? E é importante, inclusive, perceber como que é necessário para a gente brigar pela cultura como direito, né? O sistema municipal de cultura, né? Que foi criado, que a gente precisa agora dar continuidade, né? É fundamental que a gente retome essa discussão da cultura enquanto política, enquanto direito do cidadão. Bom, Mônica, que bom que retornou, eu estava tentando falar contigo, acho que o sinal, eu percebi que um pouco antes de você cair, estava dando uma congelada na imagem, e acho que o sinal acabou ficando meio difícil. Pois eu continuei escutando vocês. Sim, legal. Eu continuei escutando vocês. Agora a gente quer escutar um pouquinho você. Muito ruim, mas eu continuei escutando. Eu escutei praticamente tudo. Aí que eu resolvi reconectar, quando eu vi que eu não estava mais na tela. Mas eu escutei toda a discussão de vocês e legal, concordo demais com o que vocês falaram. E a questão de vocês lá na praça terem garantido, você mesmo disse, né, Pedro? Vocês começaram com 150 pessoas, dali a pouco assim mesmo, começa dessa maneira e vai crescendo, porque a gente tem que brigar, infelizmente, por um espaço que é nosso, que é do povo, e a gente não pode se intimidar. É isso. Concordo, Mônica. Eu acho que são 2 direitos fundamentais, né, das pessoas, né, do nosso povo. Acho que é o direito ao direito à cidade, né? Nosso camarada aí, Ailton Afonso, fala muito do direito à cidade, ele que é urbanista, aí, que esteve muito próximo das políticas as políticas públicas na cidade, né? Fala muito, ele coloca muito essa questão do direito à cidade, né? E a gente fala aqui muito também do direito à cultura, e são 2 direitos que eles se abraçam, né? O direito à cidade e o direito à cultura, né? E é o que vocês fazem na praça, né? Acho que essa ocupação é importantíssima, essa ocupação da praça, né? E, Mônica, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que na fotografia isso se dá? Como é que vocês na fotografia ocupam, brigam pelos direitos de vocês e ocupam? Como é que essa coisa, por exemplo, de vocês, de manifestar, por exemplo, essa linguagem de vocês, que é a linguagem da fotografia, né, como direito, né? Como é que isso é trabalhado, como é que isso é hoje vivenciado por quem vive da fotografia? Bom, em primeiro lugar, eu sou fotojornalista, né? Trabalhei por 26 anos e meio no Estadão, os últimos 9 anos eu fui editora, mas o resto todo eu trabalhei na rua. E é uma briga constante, né? Para você fotografar, ainda mais o caso que a gente é mulher, então sempre tem aquele que acha que vai
crescer em cima. Então, a busca pela boa imagem é um trabalho o tempo inteiro. Quando você fotografa ações de rua, né, que tem repressão de polícia, você acaba entrando na repressão também, apanha, leva a cacetada, tem que brigar para estar lá dentro, para poder ter o direito de mostrar ao público o que está acontecendo, né? Então, você acaba entrando na briga. Então, é isso. Agora, em relação a nós, assim, a gente, como eu já disse aqui, a gente está se organizando. Então, o que nós também estamos tentando aprovar na Câmara Municipal, e aí, no caso, você vai ser vereador aí, que eu acredito que você vai ser eleito, a gente está tentando aprovar a lei de fomento à fotografia, que significa ter um tanto de X, né, de dinheiro para a fotografia, da parte cultural da prefeitura. Então, é muito importante que vocês do hip hop e que o pessoal de teatro, o pessoal do samba, o pessoal do circo, né, se organizem para batalhar, né, para que tenham mais editais, porque assim a gente pode mostrar o que a gente produz, o que a gente faz, né? Então, assim, uma das iniciativas é essa. E você, como vereador, tem que estar atento que os fotógrafos vão te procurar para você aprovar a lei de fomento aí na Câmara Municipal de Santo André. E o pessoal do hip hop também vai te procurar. E acho que é assim que tem que ser, a gente tem que estar a nível das cidades, a nível dos estados e a nível da federação. É fundamental essa questão da sensibilidade do poder público, né? Seja ele no executivo, seja o legislativo, o judiciário, todas as esferas, né? Acho que a gente precisa brigar, sim, por mais leis, né? Acho que você coloca bem essa questão, a lei de fomento à fotografia, acho que há outras artes também, as outras linguagens culturais, né? É uma questão que a gente precisa retomar com força, essa luta pelo direito à cultura. E essa luta pelo direito à cultura, ela prevê que toda uma legislação ela seja construída para fomentar, para promover a cultura, né, para que ela seja, não é à toa, por exemplo, nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, havia uma proposta no Congresso de inserir a cultura, né, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a inserir a cultura na Constituição Federal como um direito, né? Ela aparece como um direito entre os direitos sociais, mas ela não tem, na Constituição Federal de 88, uma importância, por exemplo, como tem o direito à habitação, direito ao trabalho, direito à educação. Então, a nossa Constituição Federal de 88, que a gente até chama de Constituição Cidadã, que é onde mais nós avançamos, né, em termos de democracia, em termos de direitos para o povo brasileiro, e que infelizmente está sendo muitíssimo atacada por esse governo fascista que está aí hoje, né, o governo de Bolsonaro, e seus aliados, né, infelizmente, mas a cultura precisa figurar como um direito, né, a cultura como direito mesmo. Então havia essa proposta da emenda constitucional que nós queremos retomar em algum momento. Nós queremos fazer com que a cultura, ela de fato tenha o destaque que ela merece, né? Porque a cultura tem a ver com a nossa identidade, como pessoa, como coletivo, como povo, né? A cultura brasileira é muito rica, né? Muito, enfim, é necessário que a gente retome isso, que a gente acabe, de alguma forma, vencendo toda essa dificuldade desse momento e retomar essa conquista pelos direitos também na cultura, né? Muito legal, a gente tem alguns comentários aqui do pessoal que está chegando também. A Suelen também disse que está adorando aqui as nossas reflexões, né? Boa noite, Suelen. O Yuri também, muito boa reflexão, abraço do Yuri, da Val. O Robson coloca aqui também, muito bom, muito boa essa conversa. A cultura, ao menos parte dela, tem mostrado como é estratégica nesse momento de pandemia, né? A Cris Ataíde também, boa noite, Cris, nossa companheira aqui, tá colocando, eita, prosa boa, né? Muito bom falar de cultura, né? A gente, sei lá, a gente fica aqui falando de cultura horas a fio, aqui a gente ficaria a noite inteira falando de cultura, e realmente é assunto que não acaba mais, né? Quando a gente fala da cultura do povo brasileiro. E, enfim, assim, eu gostaria agora que vocês deixassem para nós
uma mensagem, né? Queria que vocês pudessem, assim, gostaria de levar esse debate adiante, ficar muito mais horas aqui, né? A hora passa rápido, mas queria que vocês deixassem uma mensagem para nós, assim, Mônica e Pedro, para esse momento que, infelizmente, a gente vive aí de tristeza por causa da pandemia do coronavírus, né? Um momento de certo desânimo. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem de como para vocês a cultura é importante, como elas faz com que nós tenhamos aí motivos e condições de enfrentar esse momento e superar todo esse desafio que está colocado para nós. Mônica. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que apesar de ser muito difícil para o pessoal da periferia fazer o isolamento social, porque geralmente moram em lugares apertados e eles convivem, né, com a questão da morte muito presente pela violência policial. Então, infelizmente, as vozes bolsonaristas às vezes jogam com esse problema de que o auxílio emergencial não está chegando de fato a quem precisa, e aí então essas pessoas se iludem achando que tem que voltar a trabalhar, tem que voltar, e acabam se descuidando. E agora o que vai acontecer é o seguinte, infelizmente, a pandemia chegou à classe pobre, e eles não vão estar nem aí para isso. Ao contrário, eles querem mais é que os pobres morram. Infelizmente, é duro a gente escutar de um presidente dizer e daí, não ter sensibilidade para tantos mortos, para tantas famílias em luto. Então, o que eu posso pedir é o seguinte, vamos segurar mais um pouco, pessoal. Eu sei que a vontade de voltar a ver os amigos, a estar na rua, a fazer as batalhas, a fazer as rimas, os sarais, eu sei, gente, eu sei disso. Que todo mundo está aflito para voltar a ver os amigos, tomar uma cerveja, tomar uma, se encontrar na esquina, né? Bater aquele papo, trocar aquela ideia, se abraçar, se beijar. Que é mais do que um abraço, que falta que isso está fazendo para todos nós, né? E principalmente para o jovem. Eu já estou na casa dos 58, quase 60 anos, e eu sei que os jovens estão muito mais necessitados, mas vamos aguentar mais um pouco, vamos tentar se segurar, entrar no coletivo, no trem, no ônibus de máscara, passar álcool na mão, vamos se preservar, vamos preservar os familiares. Você tem na família pessoas mais velhas e você é assintomático por ser jovem. Vamos se segurar um pouco, pessoal, vamos levar essa mensagem aí para os amigos, tentar fazer o que der para fazer de cultura online. Infelizmente, não é a mesma coisa, não é igual, não é um show de rock, ver um Nação Zumbi, bater palmas, fazer um rap, não é igual, gente, eu sei que não é, mas a mensagem que eu posso dizer aqui é vamos segurar mais um pouco, porque isso não vai terminar agora, isso vai terminar mais uns 2, 3 meses, infelizmente, e esse é um desgoverno que não está nem aí, quer mais é que o povo pobre morram, porque os ricos têm dinheiro para pagar uma UTI, um sírio-libanês, um Einstein, um hospital, e nós dependemos do SUS, nós não podemos sobrecarregar o SUS. Então, vamos ficar um pouco mais em casa, vamos tentar fazer o que a gente puder fazer online. É só isso que eu tenho a fazer. Fique em casa o máximo que você puder. Realmente, obrigado, Mônica. Acho que é importante nessa visão, né? Infelizmente, quando muitos falam, o coronavírus não vê classe, ele vê classe sim, né? Infelizmente, porque nem todo mundo tem condições de isolamento, como você coloca, né? Tem condições de enfrentar da mesma forma essa crise, né? Então, acho que é importante esse olhar que você coloca, é importante a gente estar atento para isso, se cuidar, cuidar dos outros, né, de quem a gente gosta, fundamental nesse momento. Acho que é urgente, né? E você, Pedro, como é que você traz para nós uma mensagem, como é que você vê esse momento difícil e como superar isso, como esse olhar jovem aí, batalhador aí, de quem ocupa as ruas e briga por direitos, né? Como é que vocês aí
qual a mensagem que você nos deixa para superar toda essa dificuldade desse momento que a gente está vivendo? Primeiro eu queria agradecer as palavras da Mônica aí, muito obrigado de verdade, Mônica. Eu acho que, não sei se os jovens estão sendo os mais atingidos, né, igual você falou, mas se for também, eu vejo que sim, isso uma coisa para ser discutida, né, uma coisa para a gente entender, a gente ter uma atenção com a nossa saúde física, a nossa saúde mental, nesses momentos, mais ainda. É porque é isso, igual você ressaltou aqui no comentário, Marcelo, a gente não está no mesmo barco mesmo, isso é conversa fiada, a gente não está no mesmo barco. Sim, o Covid chegou nas perifas e chegou pesado. Na minha família teve casos aí já, 2 casos de internação, e pelo SUS de Santo André aí, então eu digo para vocês mesmo, a coisa é séria, tá perto de nós, a gente às vezes fica achando, tá longe, não conheço ninguém que pegou, tá, a sua família pode ser o primeiro que você vai conhecer que pegou, velho, comigo foi assim. Então sim, mantenham-se em casa o máximo possível que vocês conseguirem, se for sair, que não seja para fazer qualquer coisa, que seja alguma coisa importante, que vocês precisem mesmo sair, se protejam com máscara, igual a Mônica falou, com álcool gel, com sabonete, com detergente, com o que tiver. Se protejam mesmo. Que tiver. Isso é muito importante mesmo. É porque é isso, para as pessoas que são ricas, elas podem parar de trabalhar nesse momento. Na verdade, às vezes, para as pessoas ricas, mesmo para os donos de empresa, eles mal iam para as empresas já, né? Então, se a empresa continuar funcionando lá, ele nem precisa ir lá também. Ele quer mesmo que o pessoal volte. Ele está pressionando os contatos dele, que pressionam os governantes para poder fazer o pessoal querer voltar a abrir tudo, porque eles querem dinheiro. Eles querem continuar mantendo a luxúria deles, assim. Então, pessoal, também se atentem a isso, velho. Vocês vão voltar para continuar fazendo o patrão de vocês que está lá, querendo ou não, com as palavras, mas cagando pra gente, ficando cada vez mais rico. Continuando isso, só continuando. Então, consumam também, isso é importante. Quando vocês conseguirem, consumam de mercados locais, de mercadores locais, de pessoas locais, de artistas locais. Isso também é importante, eu acho que isso também vai ajudar muito a gente. Eu tenho buscado só fazer isso, gastar o meu dinheiro só com pessoas com quem eu conheço ali. Fora o mercado, que às vezes é difícil a gente não ir no mercado, né? Mas também tem outras alternativas. Então, eu acho que, fora isso, cuidem mesmo da saúde física e mental de vocês. Eu acho que a arte e a cultura é muito importante para isso, para nossa saúde, né? Quando o Gilberto Gil lá assumiu, né, a questão da cultura, ele falou uma coisa muito interessante, assim, que o governo não tem o papel de fazer cultura. O governo nunca vai saber o que é fazer cultura, né? Entendendo um pouco ali, né? A parte governamental nunca vai saber o que é fazer cultura. Porque quem faz cultura é o povo. O papel do governante ali é propiciar o povo a continuar fazendo a cultura. Perfeito. Conseguir viver disso, conseguir jogar isso para frente, né? Então, pessoal, todo mundo, tudo que a gente faz é cultura. Continuem fazendo a nossa cultura, a gente tem esse poder. E pressionar os governantes para eles dar isso, para a gente continuar conseguindo fazer uma coisa que, igual você falou, Marcelo, é uma coisa que tem direito à vida, né? Ter direito à cultura é ter direito à vida, né? Porque a cultura é tudo que a gente faz ali, produz, né? Vamos continuar em cima mesmo, igual a Mônica também falou, aí eu acho isso importante também, a gente continuar nessa pressão, tentando não nos pressionar muito também, para que a gente também não tenha muitas sequelas, né? O pós-pandemia, muitas sequelas aí mentais, dizendo assim, sabe? Psicológicas. De fato, acho que é uma questão, é um desafio grande, né, que a gente vive nesse momento, e você disse bem, Pedro, né, acho que
vencer isso, a gente vai vencer, é importante, né? Acho que fazendo cultura aí, importante que você falou, legal que você falou, que quem faz cultura é o povo, é isso mesmo. O governo, ele tem que garantir o povo fazer a sua cultura, né? Viver da sua cultura, manifestar a sua cultura. Esse é o papel dos governos, né? Acho que você tem toda a razão. Você citou aí o Gil, realmente brilhante, o maior ministro da cultura que já tivemos, sem sombra de dúvida, né? Um grande artista, um grande músico, um grande ministro, uma figura aí excepcional, né? Uma figura para a gente se referenciar, com certeza. Queria agradecer também a presença da Maria Helena, da Teca, que nos saudou aqui também. A Maria José, ela coloca aqui, ó, parabéns Pedro, parabéns Mônica, Marcelo, né, pela live. Maria José e o Eduardo disseram que ela colocou num comentário anterior aqui que ela e o Eduardo também já tiveram lá na praça, visitando lá o sarau, participando do sarau da consciência também. Maria José e Eduardo, companheiros Legal. Nossos aí, gente de luta também, gente do povo. E a gente quer agradecer a presença desse pessoal também que pôde contribuir com o nosso debate, né? A Suelen diz, a live com falas tão conscientes e sensatas, né? É necessário nesses tempos esse bate-papo mesmo. Parabéns a todos os envolvidos, né? E mais do que tudo, parabéns a você, Pedro, parabéns, Mônica, pelo trabalho de vocês, por essa coragem de vocês de colocarem a cultura no centro da vida de vocês, no centro da nossa... como direito, né, da nossa vida, né, de uma forma geral. Eu queria agradecer muito aí a presença, né, vocês terem aceito o convite para participar dessa conversa conosco hoje, né, nessa sexta-feira, né. O Robson também diz aqui, maravilha, obrigado pela oportunidade de ouvi-los, né. Passou rápido o tempo aqui, mas foi excepcional. Ele diz o seguinte, eu escrevi para saber como participar do ano fotografia lá. Ele está interessado, o Robson, a gente colocou aí o contato, né, Robson, acho que da Galeria Solidariedade e Fotografia, né, é isso? A gente colocou aí na tela. Isso mesmo. Vamos seguir lá para ver belas imagens. Onde que eu acho mais informação, Mônica? Lindas imagens. Olá, Mônica, diz aí um site, qual o canal de informação? É o site, o Insta, diz aí que eu digito aqui. Olha, @Galeria Solidária de Fotografia. Galeria. Já vai aparecer na tela do Instagram. Nós já temos 150 maravilhosas imagens para vocês curtirem. Maravilha. Vão gostar de curtir, passar o tempo na quarentena. Vamos fazer a nossa quarentena, não vamos atrás de conversa mole, não, porque o que eles querem é que a gente vá para lá para o buraco. Exatamente. Então, deixa eles irem. Deixa vamos eles ficar de boa. Vamos nos cuidar. Nos cuidar e cuidar de quem a gente gosta, cuidar de quem está à nossa volta, né? Mais uma vez, muito obrigado, então, Pedro, obrigado, Mônica. Um abraço carinhoso aí, agora, por enquanto virtual, né? Espero que qualquer hora a gente se reúna aí numa exposição de fotografia, ou então no Sarau da Consciência. A gente vai estar junto aí. Ó, quem chegou, Sol Borelli também. Sol, muito obrigado aí. Faça isso muitas vezes, traga a juventude para dar o recado. Eles têm muito a dizer, né? São eles que vão mudar esse mundão. E a Sol Borelli, que também faz muito para mudar esse mundão aí, a grande produtora aí de teatro, de dança, né? Sol, eu admiro o seu trabalho também. E você é uma que poderia estar aqui também conosco, conversando, trazendo sua experiência, falando da cultura, brigando por direitos, que eu sei que você é de briga também, briga muito. E é isso, gente. É maravilha esse papo todo aqui, essa conversa nossa. E continuar nossos contatos, as nossas lutas, o nosso trabalho aí. Agradeço a todos os que participaram conosco da conversa de hoje. E convido aí a participarem também da nossa live do Dino, que acontece todas as sextas-feiras, às 19 horas, sempre com um tema aí bacana para a gente estar conversando nesses tempos de pandemia, e para além disso também, como é que a gente vive a nossa vida e vence os desafios. Um grande abraço a todos, né? Muito obrigado novamente, e vamos à luta aí, firmes na luta. Tudo de bom para vocês. Né? A luta! Tá joia. Obrigada, Dino. Valeu, Pedro. Tudo de bom. Valeu, Mônica. Valeu, Dino. Até.